live e vai ser uma aula, creio. Vai ser um tema de poder nos conhecer, os solteiros vão poder se casarem. Bem-vindo, Tiago, bem-vindo, Antônio Serra. Liguem suas câmeras, quero ver o rosto de vocês. Bem-vindo, Tiago Ramos. Lipe Saniel, tá aí o Daniel, a Naira tá aí também. A Lana vai dar uma vizinha também para vocês. Está me ouvindo bem ou não? Faz um joinha aí. Está me ouvindo bem, né? Ótimo. Dá um. Tudo bem, meu E aí, povo? pessoal? Italana. A Naira tá aí, Daninha tá aí, Lando tá aí, todo mundo tá aqui, né, gente? Que comece a entrar, ó. A Maricela chegou. Ale Matos tá aí. Eu acho que tá no ônibus, a Ale. Cada vez está entrando mais gente. Fico muito, muito feliz. Vamos fazer isso todos os meses. Eu vou tentar de fazer cada 15 dias. Vamos começar uma vez por mês. O próximo tema da live vai ser escatologia, o anticristo, e o fim dos tempos. Eu acho que é um tema muito interessante. Eu tenho uma visão bem clara sobre isso, minha opinião, evidentemente. Assim que se preparem para o estudo do próximo mês. Beleza? E eu já vou começar. Eu pedi para o Antônio Serra abrir a Bíblia. Vamos começar aqui a nossa. Por favor. Opa, alguém está com o microfone aberto? Tá me ouvindo bem? Todos dormindo bem? Tá bom. Antônio Serra, vou te desmutear aqui. Poderias abrir a Bíblia em Romanos 12, 1 a 2, por favor. O tema da nossa live foi escolhido por vocês. Como se arrepender de um cristianismo medíocre enquanto irmãos perdem a vida para pregar o evangelho. Meu Deus, vocês pegaram pesado, né? Boa! Já começamos com esse título, com esse tema. Confesso que não é um tema fácil, tá? Bah, vocês me fizeram estudar demais e no meio da minha correria, hoje estava pintando, quebrando um galho aqui. Assim que quero que o Antônio Serra possa ler a Bíblia, logo vamos orar e vamos começar já com a live. Antônio, pode desmutear aí o teu, tá? Quero que você possa ler a Bíblia aí para nós. Chileno, boa noite, pessoal. Tudo bem, Antônio Serra? Tudo É isso aí. ótimo, graças a Deus. Eu tô com a minha menina no colo aqui, tô fazendo ela dormir, acho que não vou conseguir ler. Querem que eu leia? Alguém quer ler Romanos 12, 2? Eu posso ler para você. Diz, portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam como sacrifício vivo, agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Fechem seus olhos, por favor, quero orar. Pai, no nome do Senhor Jesus, eu te peço a tua graça. O Senhor sabe o exausto que eu me sinto, mas sei que da tua abundante graça, Senhor, correm rios de água viva. Senhor, que na minha fraqueza o Senhor possa ser glorificado e hoje pessoas possam ser tocadas, inclusive salvas, Senhor. Se há pessoas que nesse grupo não têm entregado sua vida a Jesus, que seja um tempo deles se entregarem. Pai, eu te peço que todo doente que está aqui presente possa ser tocado no nome de Jesus, pelas tuas feridas, Pai. Eu oro e pau, Senhor. Se há pessoas nas casas que estão doentes, com enfermidades terminais, eu repreendo todo câncer, eu repreendo todo problema para engravidar, eu repreendo todo espírito de enfermidade desses lares, Senhor, dessas vidas, todo espírito de confusão teológica. Peço que o Senhor abra nossa mente para experimentar a boa e perfeita, agradável vontade de Deus. Amém. Bora começar. Vai ter um tempo de perguntas, de podermos trocarmos algumas ideias em relação a esse tema. Não quero que seja só um monólogo, mas eu quero poder tocar o tema à profundidade. O tema de hoje, como vocês mesmos colocaram, vocês pegaram pesado mesmo. Eu falei para Lana, eu acho que nunca toquei um tema mais complexo e desafiador que o tema que vocês escolheram. Como se arrepender de um cristianismo medíocre enquanto os irmãos perdem a vida para pregar o evangelho. Pessoal,
mentalidade e espiritualidade não caminham separadas, caminham juntas. É impossível experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus sem existir uma renovação da nossa mente. Por que eu falo de renovação da nossa mente? Porque arrependimento tem a ver com metanoia, com transformação. Agora, e aqui vamos entrar já, vamos começar a pegar pesado no assunto. Muitas vezes, eu creio que no Brasil, principalmente, se prega um evangelho diluído, portanto, se gera muitas falsas conversões. Deixa eu aqui dizer. O que quero dizer com isso? Que muita gente passa e vai para o inferno através das cadeiras da igreja, do corredor da igreja. Se fala, inclusive, que, sem desmerecer, tá, irmão, mas dar abraços de graça numa sinaleira não é pregar o evangelho. Dizer a alguém que Jesus a ama também não é pregar o evangelho. Essa diminuição da mensagem do evangelho, dessa mensagem que é poder, que transforma mortos em vivos, porque o evangelho não vem melhorar nossa vida. O evangelho transforma mortos em vivos, ressuscita a nossa alma e nosso espírito. Éramos filhos do diabo, merecíamos o inferno, a nossa natureza amava o pecado, nós temos um encontro com Cristo, e agora o pecado que eu amava eu odeio. Então, e por que explico isso? Porque que alguém me diga que vai me dar um abraço e com isso eu vou entregar minha vida a Jesus, não? A Bíblia diz que em Atos a igreja avançava pregando: arrependei-vos porque o reino dos céus tem chegado. Aquele que roubava, que não roube mais. Aquele que se prostituía, não se prostitua mais. Mas arrependimento, escutem, é muito mais além do que parar de pecar. Aquele que roubava, agora não roube mais, mas agora ele começa a dar. Quando Paulo e Silas estavam presos, e acontece um milagre, são soltos, e o carcereiro se converte, um soldado romano está feito para matar, para destruir, para bater. Ele foi feito para produzir violência. O cara se converte e agora aquele que produzia violência, ferida, agora está curando as feridas de Paulo e Silas. Ele se converte. Zaqueu diz que quando ele se converte, ele diz: ó, eu devolverei 4 vezes o que alguma vez eu roubei para alguém. Não só parou de extorquir, ele começou a dar. Então, o verdadeiro arrependimento não é só parar de fazer alguma coisa. Porque muitas pessoas pensam: me arrependi, eu parei. Não, não é só parar. Virou em 180 graus e agora o pecado que eu amava eu odeio. E agora, antes eu batia nas pessoas, agora eu amo, eu abraço. E é importante nós destacarmos isso porque no Brasil, principalmente na América Latina, no Brasil e na América Latina tem se diluído o evangelho como leite. Eu venho de uma cidade muito simples e vendia leite de vaca. Eu não sei se no Brasil, lá também, vocês têm. E batia num negocinho e todos os vizinhos sabiam que o cara do leite estava vindo. E ele tirava do leite da vaca e saía a vender. E cada vez que ele passava, gritava leite. E todos os vizinhos e a criançada gritava com água. Suava no senhor do leite. Porque sabia todo mundo que ele, para produzir mais leite fake, colocava mais água. Então ele diluía a mensagem. Então, é Jesus mais alguma coisa. Então, começamos a criar metodologias de levar pessoas para o inferno pelo corredor da igreja. E não é só, escutem, e não é só, eu creio que tem se diluído a mensagem, senão que tem se diluído a mensagem num ambiente extremamente confortável no Brasil.
O Davi e eu somos os fundadores da One Passion, o Davi é o presidente, e nós decidimos que nós não teríamos nem cadeiras, nem escritório, não temos secretária, nada. Todo o recurso que chega, a diretoria envia esse recurso para sustentar pessoas. Não compramos cadeiras, não estamos preocupados de prédio. Creio que o conforto hoje tem perseguido e matado mais homens e mulheres de Deus do que a própria perseguição. Não é só a pregação diluída do evangelho que produz um falso arrependimento, porque essa pregação diluída gera só remorso, gera choro num culto, mas segunda-feira nada mudou. E quando falo de nada mudou, é aquele que roubava, não rouba e agora dá. Entendeu? Era aquele que domingo espancava a esposa, mas na segunda-feira ele não só parou, sino que ele começou a amá-la, a protegê-la. Então, além de aparecer muita falsa conversão, tem se anestesiado muita gente, inclusive gente convertida dentro das igrejas. Escuta, irmãos, eu não tenho nada contra a igreja ter boas cadeiras. Meu problema é quando as cadeiras têm igreja. Meu problema não é que a igreja tenha um conforto, meu problema é quando o conforto tem igreja. Ou não pode ser possível. Eu tive uma ligação com um pastor, um amigo meu, e me ligava assim, se orgulhando, me dizendo que tinha acabado de gastar R$ 1,5 milhão porque tinha comprado um telão que preenchia todo o palco. É interessante porque o modelo de Jesus Cristo é bom em algumas coisas, não em outras. Nem Cristo estabelece um modelo de conforto para seus discípulos. Porque quando a igreja avança, avança para fora, não para dentro. Então, o recurso e o conforto não vai para dentro. Irmãos, e eu acho que é necessário dizer a verdade assim. Ter umas melhores cadeiras, um melhor tapete, um melhor palco, tudo que tu quiser no prédio, porque um prédio nem sequer é a igreja, não é para a glória de Deus, irmãos. Não é para a glória de Deus. É para a nossa glória. Quem precisa somos nós. Eu prefiro estar baixo um telhado em vez da chuva, tá? Mas é importante que se diga que é para a nossa glória. É para nós. Deus não precisa disso. E eu sei que não precisa disso porque a igreja chinesa, a igreja irani, não tem nada disso e continua crescendo, e continua viva, e continua pura, e continua fervente, e continua firme, entendeu? Então é necessário que nós entendamos que se queremos mais conforto é para a nossa glória. E não para a glória de Deus. Porque Deus não precisa. E é tanto que não precisa que quando ele vem ao mundo, não precisou disso. Quando Cristo vem ao mundo, não se preocupou de estabelecer grandes estruturas, senão que era o carpinteiro. O carpinteiro da Judéia daquele tempo não era um carpinteiro que fazia cadeiras. Era alguém que fazia estruturas de madeira em construções, em casas, em palácios. Sabe aquele cara que trabalha com madeiras para estabelecer a estrutura principal da obra? Tá? Esse tipo de carpinteiro era Jesus. Ele diz, eu faço as obras que vi meu pai fazer. Muitos entendemos que está falando de José. Eu quero interpretar que ele falava de seu Pai Celestial. Jesus Cristo é um estruturador de vida. O seu foco é transformar pessoas de dentro para fora. Porque a religião tenta transformar de fora para dentro. Mas o Cristo começa a transformar de dentro para fora. E quando ele começa a estruturar vidas, ele entende, ele sabe que poderia construir grandes prédios, grande conforto. Ele poderia, ele trabalhou fazendo isso, mas ele não fez. E é tão interessante que após a sua morte, quando Cristo caminha na terra,
Ele não fez grandes conferências, ele não fez grandes cultos, ele não falou, gente, agora vamos estabelecer a Jesus Culture, cultura Jesus, ou vamos estabelecer um movimento. Não, Cristo caminha os próximos 50 dias, não fazendo culto, não fazendo conferência, não levantando estruturas, sino que investindo em pessoas. É isso que ele fez. Comendo, estando, vivendo, chorando, caminhando, visitando, discipulado, relacionamentos. Então, sem dúvida, creio que dos dois grandes pontos, eu creio, de um cristianismo medíocre, é primeiro a falsa pregação do evangelho. Eu creio que hoje precisa-se a evangelização dentro das igrejas. Muito. E segundo, eu creio que aqueles que se converteram hoje estão bombardeados por uma cultura que anestesia a verdadeira fé cristã. O Brasil é conhecido no mundo por algumas seitas, a Pare de Sofrer, sabe, a Universal? É conhecida no mundo inteiro, tá? No Chile, a Pare de Sofrer é considerada pelo governo do Chile como uma seita. O lema deles é Pare de Sofrer, sendo que Jesus Cristo foi o Filho unigênito de nosso Pai e não por isso Deus o poupou do sofrimento. É, sem dúvida, o conforto, a abundância tem esfriado nossa fé. Creio que são os dois grandes fatores que têm levado à mediocridade na fé cristã. Um falso evangelho que gera falsas conversões, de um conforto exacerbado. Tudo para a glória de Deus. E que na verdade é para a nossa glória. E não tem nenhum problema, mas é necessário que digamos, não é para mim. Eu quero uma salinha para meus filhos, mas é para meus filhos. Porque Deus, podendo habitar em qualquer lugar do universo, ele decidiu habitar dentro de mim. Ou estamos a 1 minuto, cara, passaram 40 minutos, hein? Porque eu comecei a abrir aqui às 20h45. Eu vou gerar um novo link e vou mandar lá no grupo. Parte 2. Estou recomeçando já, tá? Pero que meu dom em abundância não é a paciência, né, gente? Eu sou extremamente pontual e confesso que não sou muito paciente, assim. O David é a parte pastoral da equipe, o pastor Davi, o careca que aparece nos vídeos. É, eu nunca vou me esquecer, gente, dos cristãos no Irã, que não sabe, eu fui preso no Irã há muitos anos e não posso voltar mais lá. E conheci muita gente que se converteu tendo sonhos com Jesus. Cara, e conheci um casal, ela era uma irani diferente, era loira de pele branca. E, e eu perguntei, faz quanto tempo eles tinham se convertido? Eles falaram, cara, levamos como 2 anos de convertido e tal. Falei, como vocês se converteram? Aí ela tomou a iniciativa e falou, a verdade foi primeiro eu. Disse que ela trabalhava como fotógrafa, era muçulmana e tal, e começou a ter sonhos com Jesus. E nesse sonho ela se converte a Jesus. E o interessante é que pedi que ela orasse por mim e pudéssemos ter um tempo de oração com essa muçulmana irani, né? E ela se ajoelha igual muçulmano, igual aos muçulmanos, igual. Ao começo até fiquei confuso, fiquei, bate. Ela é uma cristã fake, né? Tem muito conversão fake, mas ela não era. E ela orou igual um muçulmano, mas para Jesus. Tudo certo na sua oração. E eu perguntei quantas vezes ela orava assim. Ela falou que 5 vezes por dia. Mas falei assim, mas por quê?
Falou, nós não temos igreja. Se vamos a alguma igreja, no Irã, as poucas igrejas reconhecidas pelo governo têm agentes do governo dentro. Então, se eles veem alguém novo, eles pegam essa pessoa nova e levam presa. E é denunciada. Então, ele não tinha como procurar uma comunidade de cristãos. Olha só. Então, ela diz: nos convertimos, não conhecemos mais gente, e a única noção de oração que eu tinha era a que eu tinha no Islã. Mas eu oro para Jesus. E ela me explicou a mensagem de salvação de ela me dizia assim: eu ganhei uma Bíblia, procurei uma Bíblia, e antes, no passado eu tinha visto a Bíblia e era tudo confuso, mas por alguma razão agora, até lembro dessa frase, disse: as palavras da Bíblia dançam na minha frente. Ela está viva. Oh! Essa mulher orava, essa mulher estudava a Bíblia, estava sendo edificada. E nesse momento, irmãos, eu entendi uma coisa. Deus cuida dos seus filhos. A Bíblia diz: não chameis a qualquer pessoa de pai, porque há um só pai que está nos céus. E esse pai, e esse Espírito Santo, vos ensinará todas as coisas. Por isso eu não acredito na cultura do paternalismo, e me chama de pai espiritual, e apóstolo, e arcanjo, e tudo mais. Pode ser por respeito, chamar de carinho pai, tá bom. Mas a Bíblia nos ensina que a fé cristã não é uma fé de pais e filhos espirituais, é uma fé de irmandade. Cristo é nosso irmão através de seu sacrifício. E Deus quer uma grande família. Voltando ao assunto da mulher, cara, e eu entendi, quando ela me falava isso, eu me quebrantei inteiro, né? Aí eu falei, eu preciso me converter. Eles estavam há 2 anos sem congregar, sem estudar a Bíblia, sem conferência, sem estrutura, sem prédio, sem visita, sem rádio, sem TV, sendo ensinados e educados pelo Espírito Santo. Quando eu falo que às vezes temos uma falsa expectativa de, sabe, tem pessoas, inclusive aqui, eu creio que tem chamado o ministério e dizem assim: se eu largar meu emprego, viver da obra, eu vou ter mais tempo para orar. Se eu encontrar uma igreja, aquela igreja com aquela estrutura, eu vou poder ser uma boa cristã. Cara, a praxis da vida cristã tem me ensinado que não precisa ser de nada disso. Só se precisa que o Espírito Santo habite dentro do coração do homem. Cara, eu acho que uma das conversões mais chocantes da minha vida é aquela dessa mulher iraní. E porque eu não quero tampouco que agora vocês vão nas suas igrejas a protestar e falar: oh, esse LED que está aí deve ser queimado na fogueira, essas cadeiras confortáveis devem ser queimadas. Só que eu creio que chega um momento da nossa vida que precisamos nos arrepender, de fato. De um arrependimento superficial. Porque, como acabei de explicar, metanoia não é só transformação de parar de fazer o que eu fazia. É parar de fazer o que eu fazia para agora fazer ao contrário do que eu fazia. Se antes eu espancava, agora eu abraço. Se antes eu roubava, agora eu dou. Se antes eu ouvia uma palavra, agora eu preciso me tornar a resposta dessa palavra. Eu recebo mensagem de vocês o dia inteiro, todos pelo privado, né? Me diz: chileno, entrei nesse grupo porque eu tô cansado de ser um cristão medíocre. Teve pessoas que vocês não sabem, né? Mas lembram que libertamos uma família da escravidão? Bom, isso é fruto de um arrependimento. É dizer: cara, não é com meu vizinho, não é com mais alguém, não é com outro evangelista, é comigo a parada. Antes eu não fazia, agora eu faço. Porque conversão real vai muito mais além de uma emoção. Eu não sentia de estar aqui, mas eu estou. Porque eu tive um encontro com Cristo.
E quando Cristo me encontrou, agora ele me disse, agora vai e encontra-te com outros. Você não se quer encontrar comigo todos os dias? Pois eu habito na vida do teu próximo, ué. É, minha carne não quis, queimou, é, mas eu estou caminhando em arrependimento. Porque a verdadeira conversão vive se arrependendo constantemente. Irmãos, aqui eu não estou dizendo que você não vai pecar mais, mas você vai viver se arrependendo sempre do seu pecado. Essa é a verdadeira conversão. Tem pessoas que me escrevem aqui no grupo e me dizem, chileno, eu nem sequer sei se sou salvo. E eu sempre pergunto, quando você pecou, você se alegrou ou se entristeceu? Cara, porque eu não consigo dormir, entendeu? Eu preciso cair de joelho e dizer, Senhor, novamente preciso da tua graça. E com isto eu vou encerrar para a questão das perguntas e poder nos conhecer. Há muitos anos atrás, em Nova York se tornou famosa uma história de uma mulher que foi perseguida 23 minutos por Nova York com um cara atrás com uma faca na mão. 23 minutos e mais de 100 testemunhas olhando isso e ninguém fez nada. Por 23 minutos o cara persegue a mulher no meio da rua, todo mundo vendo, até que o cara pega a mulher, esfaqueia, creio que dá 30 facadas, morre desangrada e os sociólogos e psicólogos pegam todas essas cento e poucas pessoas que enxergaram isso e a grande pergunta para responder por que ninguém fez nada. Foi motivo de estudo a situação dela. E eles ficaram surpresos, porque quando começaram essa entrevista, eram pessoas de diversas idades, crianças, jovens, adultos e velhinhos, diferentes sexos, de diferentes culturas, ricos, pobres, mas cada vez que se perguntava por que você não fez nada, a pessoa respondia, porque eu pensei que a pessoa do meu lado iria fazer. E perguntaram do lado, e eu não liguei para a polícia porque eu jurava que a pessoa, a mulher da minha frente, estava ligando para a polícia. As 103 pessoas não fizeram nada porque pensaram que outro estaria fazendo. Se vocês querem achar um dos segredos da minha vida cristã, se eu poderia não dizer que é um segredo, porque, irmãos, eu sou muito aberto nas redes sociais, cada vez que estou mal, tento de ser muito humano, assim, sabe? No meio de uma cultura cheia de rockstar e gente perfeita, eu creio que ministros humanos têm mais valor. Eu prefiro que vocês enxerguem em mim e minhas fraquezas do que minhas fortalezas. Essa é a verdade. Então, um dos grandes secretos, eu creio que da minha vida é eu prefiro errar fazendo a mais do que fazendo a menos. Para Deus. Vocês acham que eu tenho certeza de todo o país que eu entro? Eu aprendi a viver com algumas dúvidas. E aprendi a avançar no meio das minhas inseguranças. Assim, perguntem para Lana se eu aprendi a avançar assim, no meio da minha fraqueza, há uma dependência. E quando eu falo de eu prefiro errar fazendo a mais, a Bíblia diz que aquele que tinha multiplicado o que tinha sido dado, esses foram aprovados por Deus. Mas aquele que guardou e não multiplicou, não bem administrou, foi punido por Deus. Eu creio, de forma pessoal, tá, irmãos? Essa é a minha interpretação bíblica, que Deus pune mais aqueles que não fazem nada com medo a saber se é a vontade de Deus, a fazer a mais, errando talvez que não era a vontade de Deus. A Bíblia diz: a quem enviarei? Quem irá por nós? E Isaías diz: eis-me aqui, envia-me a mim. O que quero dizer com isso? O reino de Deus se faz por voluntários. Às vezes mistificamos demais.
Chileno, eu agora não paro de sonhar. Eu pergunto a todas as pessoas no meu redor, estou falando disso. Quero montar em Varanasi. Varanasi é onde queimam as pessoas publicamente na Índia, no rio Gange. Já estive um par de vezes lá. E dizem que, eu creio de fato que é o bastião do inferno, a boca do inferno está aí. E aí, caças da morte, onde as pessoas que não podem ser cremadas estão a ponto de morrer, se joga lá dentro, é terrível. Casa cheia de demônios, sabe? Tu só sujeira, nojeira. Vou mandar uns vídeos para vocês assim, você entender. Chamam casas da morte. Pessoas de toda a Índia vão ir a morrer. Com câncer, com AIDS e tudo. E não paro de. Não consigo dormir pensando em colocar uma casa da vida aí. Você imagina um ponto de pregação recebendo pessoas na boca do inferno? É, é assim que nós caminhamos. Não aparece um anjo, não escutei uma voz. Só sei que a vontade de Deus é que Deus quer ter uma grande família. Antes eu odiava o Deus que hoje amo, e porque eu amo, eu caminho nessa outra direção. E vamos tentar de fazer isso. Então eu creio que temos que parar de terceirizar a nossa fé e assumir a nossa responsabilidade. Esse é o terceiro ponto. Quem deseja sair da mediocridade precisa matar no peito, como se diz no Brasil. Porque um cristianismo fake, o medíocre, sempre terceiriza a responsabilidade. Meu pastor não prega bem, minha igreja não é legal, eu não estou no melhor momento, eu não tenho nem as finanças, nem a família, sempre há alguma desculpa. Fechem seus olhos, por favor. Vamos começar o tempo de perguntas. O Senhor é palpável, como teu Espírito Santo traz convicção a meu coração e ao coração de cada uma das pessoas. Parece que meu peito aperta. E eu sei que o teu Espírito Santo nos alinhando a teu coração, nos colocando em teu caminho. Nos ajuda, Senhor, a tirar todo esse conforto que está nos anestesiando. Nos ajuda a tirar toda essa água que tem se misturado com o leite do Evangelho. Nos ajuda a parar de terceirizar, de entender que mais conforto só anestesia nossa fé. E que se for a tua vontade, que a crise e o sofrimento purifiquem a nossa fé. Nos ajuda, Senhor, algum dia a sermos aprovados por Ti no meio da crise, no meio da perseguição. Pai, eu profetizo que haverão pessoas desse lugar que levantarão hospitais e aliviarão a dor dos doentes, Senhor. Eu oro por pessoas aqui que desejam ser enfermeiros. Eu oro por fisioterapeutas. Eu oro por uma equipe médica que inclusive irá aos lugares fechados, Senhor. Pai, eu oro por professores, eu oro por construtores, por pessoas que vão construir lares, escolas, no meio das aldeias, Senhor. Pai, eu oro para que tua graça superabunde e nos ajude, Senhor, a fechar nossos ouvidos a mensagens que amaciam nossa carne, Senhor. E abre nosso espírito a mensagens que avivem nossa fé. No nome de Cristo Jesus. Amém. Eu quero que agora vamos passar por um tempo de nos conhecer e de fazer perguntas, tá? Se há alguma pergunta para Lana, me falem que eu vou chamá-la para vir a responder a pergunta que a Lana também eu acho que pode responder, tá? Quem tiver perguntas desse tema ou de algo geral, levante a mão que eu libero, ou você mesmo se libera aí. Levante a mão quem tem alguma pergunta, alguma dúvida. O Antônio, pode falar, Antônio. Antônio Serra. Não estamos chovendo, Antônio.
só agradecer mesmo a participação aí. Eu já estou cuidando da minha bebê. Daqui a pouco ela vai acordar aqui, mas fico feliz aí com a pregação. Eu concordo plenamente aí com a sua fala, Xena. Eu acho que é um dos grandes problemas da nossa igreja é o conforto, né? Não é só da igreja, eu acredito que até da sociedade, né? A minha avó falava, né, bastante, né, que quando ela era antigamente que existiam homens e mulheres fortes, né? Hoje em dia tem tudo na mão e a gente não quer fazer quase nada, né? Antigamente ela falava, eu tinha que matar a galinha, tinha que fazer a lenha, tinha que fazer a roupa e ainda cuidar de 10 filhos. É isso aí, um abraço. Mas vou falar alguma coisa, tá? Sem dúvida, Satanás está num alvo claríssimo contra a masculinidade e contra. Eu estava no Daguestão uns semanas atrás com a Lana, e você vê guris de 8, 10 anos mais macho que muito macho na Europa, tá? Na Espanha, na Inglaterra, com essa cultura woke. É brutal assim. Como estamos vendo uma degradação da masculinidade, sem dúvida. Antônio, aqui levantou a mão o Thiago Ramos. Pode falar, Thiago. Antes de você fazer a pergunta, falem de onde vocês são, de qual igreja, tá? Thiago, pode tirar um monte aí. Ok. Glória a Deus pela sua vida e da Lana, Tirana. Eu sou de Curitiba, nos conhecemos aqui alguns anos atrás através do meu irmão. Prazer falar contigo de novo. E aí, mano? É, Glória a Deus pela palavra de hoje. Eu só adicionando um pouquinho ali sobre a questão da hombridade. É, eu glorifico a Deus. E outro dia você comentou sobre os legendários. Eu participei outro dia e eu digo, é transformador para a vida de homens aí que estão aqui no grupo, eu aconselho, sabe? Mas passando eu tenho duas perguntas, enfim, fica à vontade de responder. A primeira delas é qual foi o momento mais crítico assim na sua vida, na sua caminhada cristã, ao ponto assim, outro dia você relatou um episódio na frente do hotel, mas se aquele foi o episódio mais que você achou que realmente chegou ao fim, ou se teve algum outro episódio que você possa nos Ah, dizer. eu confio. E a segunda pergunta é como foi que você e a Lana se conheceram? Se puder responder. Uhum. Tô anotando as perguntas aqui, tá? Ainda sou old school, tá? Ok, obrigado. Eu fui preso no Irã e eu carrego. Para quem não sabe, eu sou um brasileiro, tenho dois passaportes e sempre guardo meus passaportes mais antigos. Então, quando eu viajo, minhas viagens aqui na região, eu sempre viajo com outro passaporte. No Irã, estávamos ganhando gente nas casas. Fui seguido por meses pela agência de inteligência. Fui pego igual um filme de madrugada com gente armada quebrando a porta. E pegaram tudo o que eu tinha. Fiquei preso até eles entenderem quem que eu era. Quando eles saíram a fumar para fora, eu pulei por cima do telhado da casa e fui embora. Eles pegaram meu passaporte antigo, eu levei o novo. E quando fugi pelo deserto, o único país que tinha voo imediato era a Ucrânia. Aí cheguei na Ucrânia e conheci a Lana no meio de um culto. Ela estava ministrando louvor. Assim que é desse jeito. Não falava inglês ela, eu não falava russo nem ucraniano, só Google Tradutor. Assim foi no nosso primeiro encontro. Paguei um tradutor, ele sentou no meio nosso, num jantar, para nos traduzir e assim nos conhecer. Assim foi no começo. Em 6 meses ensinei inglês, em 7 meses a Lana estava falando português. Ela agora fala melhor português do que eu, vocês imaginam? Sério? Ela fala muito bem. Tipo, quase sem sotaque para o idioma dela. Eu falo espanhol fluente, mas para mim deveria ser mais fácil, mas ela fala melhor do que eu. Vocês acreditam? E sobre tua primeira pergunta, Thiago, cara, essa situação que vivia umas semanas atrás, só já de lembrar disso aperta meu coração, assim. Falo isso porque essa semana teve mais um atentado terrorista aqui no Balochistão. É um grupo separatista. A maioria dos atentados terroristas no Paquistão são por parte desse grupo.
É, eu confesso que a situação foi assim de filme de novo. Nós ficaram na fora da porta do nosso hotel no terceiro andar. Eu estava com mais de três missionários, dois deles em treinamento, e com um nativo dentro. E o nativo estava a meia hora longe de onde nós estávamos. Pensamos pular pela janela. Essa foi a verdade do terceiro andar. Eu aprendi uma coisa, eu vou ensinar algo para vocês. Sabe que é pior do que você ser pego como missionário num país que não dá para evangelizar? É ser pego como espião de algum governo. Você pega 12, 15, 20 anos de prisão. Se eu for pego como missionário, na melhor das hipóteses, você é deportado imediatamente. Já fui deportado, é péssimo mesmo assim. Você fica 3, 4, uma semana preso e te colocam num avião com esposas nas mãos, sem cinto, tira os cardados do seu tênis e você vai num avião escoltado ao seu país. É péssimo, mas é o melhor das hipóteses. Na pior das hipóteses, você ser julgado e preso como no Irã ou enforcado. 5, 8, 12, 20 anos. O que quero dizer com isso? Que eu ensino isso para todos os missionários. Não dá para você ficar meio que underground. Eu prefiro que todo mundo saiba que eu sou missionário mesmo. É melhor que eles saibam que sou missionário e me barrem bem do começo, sabe? Tipo, sabemos quem você é, não é bem-vindo no país, pode voltar. Isso é o ideal para mim. Mas se eles sabem que eu sou e me deixam entrar, então porque eles gostam do meu trabalho, entendeu? Eu trabalho com as escolas, libertando família da escravidão e tudo mais. Então, pular da janela nesse momento, a pergunta é por que eu estaria pulando? Por que deveria pular da janela? Então saímos, nos seguiu essa turba de homens, e afora todos os carros nos rodearam. Depois soubemos que era o filho do líder da região, aquele estava lá dentro, tudo armado. Não sei se foi diferente, mas no Irã, quando eu vivi aquilo, quando eu conhecia lá, né, vieram, eu senti que eu estava anestesiado. Eu creio, isso é minha teologia agora, tá? Assim como Esteban, eu creio que há momentos de martírio que eu creio que o Espírito Santo anestesia parte de nós, para você conseguir cruzar momentos de luta como essa. No Irã, há uns 8 anos atrás, quando eu casei e vivi tudo isso, eu senti que estava anestesiado. Eu fui no piloto automático. Mas agora, essa vez, assim, no que vivemos, eu vivi tudo assim. Eu pensei assim, bom, pensei muitas coisas dentro do carro, sendo rodeado pelos caras. Cara, eu vou morrer aqui, eles vão atirar no nosso carro, no nosso carro, dentro, todo mundo vai estar morto. Esse vai ser o último que eu vou ver, vou deixar a minha esposa viúva. Mas me questionei muito se estava pronto para fechar meus olhos e ver a Jesus, sabe? Dentro do carro, todo mundo vivendo seus encontros pessoais, mas o que mais me chocou assim é, cara, será que estou pronto para fechar meus olhos aqui e abrir na frente de Jesus? Agora o Antônio tem filho, né? Tem filho de colo. Teu filho é a pessoa do nosso grupo aqui que teve o encontro mais próximo com Cristo. Há quantos meses tem teu filho, Antônio? Vamos supor um mês. Um mês atrás, o teu filho estava na frente do Cordeiro, pensado, planejado, inspirado por Deus, e enviou-lo à terra e te deu-lhe de presente. Mas, sem dúvida, uma situação tão punk perto da morte, ou faz você avaliar tudo, né? Se o que você edificou foi edificado por Cristo ou só por vaidade. Eu creio, não sei se todas as pessoas deviam viver isso, mas Deus sabe por que Ele me levou a me questionar e a olhar para dentro, assim, e dizer: será que tenho vivido uma vida digna do Cordeiro? Eu ainda não encontro uma resposta. Sei que você vai dizer: não, chileno, você já tem feito muito, mas eu conheço das minhas macelas, das minhas lutas. Deus não tem grandes homens de Deus. Só Deus tem homens fracos e dependentes de um grande Deus.
Esqueça disso de idealizar pessoas assim. Só Deus tem homens fracos. Há um texto que é um dos meus textos favoritos. Os discípulos olham para Jesus sobre uma cena que tinha caído uma torre e tinha matado muita gente. Então os discípulos vieram a perguntar: e aí, esses aí? E Cristo olha para eles e fala para eles: vocês acham que vocês são melhores do que eles? Não, eles não eram melhores. E eu não sou melhor. Não sou. Alguma pergunta? Eu queria fazer. Aí, Thiago. Tá me ouvindo? Ótimo, muito bom. Cara, é a minha primeira vez aqui, tô super feliz aqui em estar aqui, né? Tô renovado aqui com tudo que você falou, mas sendo mais direto. Duas perguntas. Sobre a Coreia do Norte, se você planeja ir, né? Eu sei que eu já pesquisei muitas vezes no Portas Abertas, né? Que a parada lá é punk, né? Então, se você pretende, qual seria alguma estratégia? E a segunda pergunta é em relação ao acontecimento global que a gente está tendo aí, né? A questão da Rússia, enfim. As informações que você tem aí, assim, né? Que pode acontecer uma guerra de proporção global. O que você teria a dizer sobre isso, assim, né? Ah, linkando, né, a questão do fim dos tempos, anticristo, enfim. Seria essas duas aí. Obrigado. Boa pergunta. Vou começar pela última. A história sempre se repete. Ela rima, inclusive. E toda a guerra mundial começou sendo uma guerra local, regional. É o que está acontecendo agora. Coreia do Norte está mandando gente para a guerra com a Rússia, China está apoiando, acaba de cortar uns cabos. Minha segunda área de conhecimento, eu sou informático de profissão, depois teólogo, e a terceira, gosto muito de geopolítica, estudo demais. E eu creio, se chega a existir a chance de uma guerra, é minha opinião, ok? Creio que pode ser metade a finais do próximo ano, se chega a acontecer. Se a situação escala como está escalando, com os mísseis agora, a Ucrânia pode atacar território russo, com mísseis, a Inglaterra acaba de liberar soldados ingleses para lutar dentro da Ucrânia. Queramos ou não, entre a Inglaterra, entre a França, de reboque entra em outros países da região. Para quem não sabe, a Rússia acaba-se de descobrir que o armamento do Hezbollah era todo russo. E os grandes exércitos hoje no mundo é o exército chino e o exército russo. Quem sabe Gog e Magog venha dessa região. Sem dúvida, eu creio que se chega a acontecer uma guerra, espero que não, vai ser, eu creio que finais do próximo ano. A situação está cada vez mais complexa, tá? E sobre a Coreia do Norte, eu antes, quando era mais louco, eu adoeci, vocês sabem, tenho meu cuidado agora, mas confesso que quero ter filhos. Sonho agora com ter filhos, tenho até os nomes de meus filhos. Estamos orando com a Lana e trabalhando por isso. E peço que vocês orem por nós também. Ah, e tem diminuído hoje, vocês não têm noção como o meu emocional fica destruído vivendo situações de risco. Vou falar uma coisa, e não é só por mim, é pela Lana, entende? Meu maior estresse do dia a dia, essa pressão assim de ser pego, de alguém estar te olhando, de alguém querendo te roubar, de alguém querendo te enganar, essa pressão de caminhar entre meios de lobos, oh, me deixa muito cansado. Meu emocional fica muito abalado. Então eu confesso que antes era meu sonho de consumo entrar na Coreia do Norte. Hoje eu acho que treinaria outras pessoas para enviarem. E é o que estou fazendo. Estamos enviando gente para Yemen. Yemen, imagine. Kuwait, que é do lado de Yemen. E esperamos que em algum momento a Coreia do Norte. Mas hoje, menos países eu posso entrar. Cada vez está mais difícil para mim. E
Eu não sei se estou tão apto ao risco como estava antes, assim. Mas o problema, gente, é que sou e somos prisioneiros de Cristo. As nossas vontades e nossos desejos passam em segundo plano. Vocês acham que se o Cristo me chama, eu não vou ir? Eu conheço o meu Senhor. É interessante porque Cristo reinará no milênio com mãos de ferro, sabe? E sem dúvida nosso Deus é amoroso, mas ele também é firme. Jesus Cristo é comparado na Bíblia com profetas de cunho bem duro. Jesus Cristo, quando caminhou na terra e foi perguntado: quem que é você? Você é Elias? Quem que é você? Ele não é comparado com profetas brandos assim. Ele é comparado com profetas duros. E quem achou que o cordeiro vai reinar como cordeiro está errado. Ele reinará como rei e virá com força. Vocês acham que o general do nosso exército, se me chamarem, não vou ir? É. Eu não gostaria de ir para a Coreia do Norte, mas se o chefe manda. Mais uma pergunta, já são quase 10. Era para ser 45 minutos, mas já estão já. A última pergunta da noite, quem vai levar? Lembre-se que vamos fazer esse encontro todos os meses, tá? Vai virar estudo. Vou precisar, ok. Pode ir, Nayara. Alguma outra pergunta? Aproveitem, hein? R$ 2, R$ 2 a pergunta. Eu pergunto se Ô, caso não. chileno. Ah, desculpa, vai lá. Não, não, pode. Quem que chamou aí pode perguntar. Não, Eu já Daniel, pergunto. Vai lá, Daniel. Eu já tinha te perguntado. Vai lá. Tá. Chileno, quem que é? é o Daniel aqui, ó. Daniel aqui, ó. Ah, e aí, Dani, beleza. Beleza? Ô, chileno, no começo da tua caminhada lá com o Davi, na One Passion, quando vocês construíram a One Passion, não sei se essa é a pergunta certa, mas qual que foi o maior sinal, os maiores sinais que vocês entenderam e falando assim, cara, é isso mesmo, é tipo Deus testificando, porque às vezes no começo, sei lá, se já começou a acontecer muita coisa, muita ação, muitas vidas sendo salvas, e isso e aquilo, e se vocês no começo tiveram alguma dúvida, lógico que no começo não, porque vocês construíram o Ampere, mas o que começou a acontecer para vocês falarem, cara, Deus está testificando o ministério? Tá, vou ensinar algo para vocês. Obrigado, Dani. Vou ensinar algo para vocês que eu creio que muito missionário gostaria de aprender o que eu vou ensinar agora. Cada vez que eu entro em um país, eu nunca escutei uma voz audível de Deus, nunca vi um anjo. Raramente Deus fala através de sonhos. Eu sou muito pragmático, leio minha Bíblia, acabou-se. E com isso não quero dizer que seja presbiteriano, não. Eu fiz seminário na Assembleia de Deus e também na Batista, sou um baticostal. Então não me julguem aí pensando que eu não falo línguas, tá? Mas, cara, vou falar uma coisa. Sempre falo disso aqui. Há um alinhamento de condições. Cara, quando Deus deseja fazer algo através de vocês, mesmo você não querendo, acontece. Sempre falo assim, há um alinhamento de condições. Aparece a gente, aparece o visto, aparece o recurso, flui. Quando você percebe, já está acontecendo, já tomou proporção. Vou falar uma coisa: se o negócio não flui, duvide. A Bíblia diz que quando nós escolhemos uma cidade, a Bíblia diz, Jesus nos ensina, vai numa cidade, prega o evangelho. Se não é bem recebido, não é de Deus você ficar aí. Jesus ensinando isso. Deus ensinando isso para você. For numa cidade, não é bem-vindo, cai fora. E não é a vontade de Deus. Se você for lá e pregou e recebeu o evangelho, fala o shalom, fica aí. Essa é a vontade de Deus. Você imaginou? Bom, assim é comigo. No Kirguistão foi terrível. Terrível, terrível. Parecia tentar de plantar uma flor no deserto. O terreno duro, nada fluía, todo travado. Fomos expulsos, a polícia chegou em casa, cai fora.
Saí pelas montanhas, cheguei no Uzbequistão, não conhecia ninguém, não tinha nenhum contato, não tinha me preparado. Normalmente me preparo estudando a história do país, leio antes, aprendo o idioma. Cara, cheguei lá. Cheguei numa loja de celulares, porque não tinha um cabo para meu iPhone carregar. Chega uma criancinha que raramente não conseguia caminhar, deve ter tido o quê? 2, 3 aninhos. Abraça minhas pernas, a mãe dela, meia chinesinha, vem, eu falo em inglês, não falava uzbek naquele tempo. Ela puxa assunto. Diz, desculpa, minha filha veio aqui, vocês de onde são? Eu falei, venho do Brasil, blá, 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 blá. Ela fala para mim, Gina, não nos conhecia, nos encontrei disso. Não sei se você vai acreditar nisto, mas eu sou missionária da Coreia do Sul, enviada para o Uzbequistão. Por alguma razão senti que vocês eram cristãos. Vocês são? Somos. Escutem, após isso daí, rodamos o país inteiro pregando o evangelho. Não paramos, tudo fluía, em lugares fechadíssimos. O Uzbequistão é punk, gente. Tem algumas pessoas desse grupo que já foram conosco até lá. Não parei de pregar todos os dias. No Quirguistão, nos expulsaram. No Uzbequistão, mesmo não querendo ir, fluiu. Mas fluía assim, qualquer lugar. Escolhe, fecha os olhos e escolhe o lugar. Vamos lá. E coisa acontecia. Gente sendo liberta, recebendo o evangelho. Há um fluir de Deus assim. Você sente. Sabe que você sente? Tem tudo aí. Há um alinhamento de condições. Então, quando um jovem me diz, devo ir, eu pergunto, há um alinhamento de condições? A tua igreja te enviou, há recursos, aí você sente que Deus está te empurrando. Sabe quando alguém está atrás de você com pressa e começa a puxar as tuas costas? Tá, eu sinto isso